Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós esbarramos ontem no versículo número 22 de Gálatas 4, né? E tanto na palavra como nas referências, né? E nós vamos dar continuidade então hoje aqui a partir do versículo de número 22, né? Tanto na mensagem direta em si, como também nas referências. Gálatas, capítulo número 4, versículo 22 a seguir, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que diz o seguinte, Gálatas, versículo 22 a seguir, né? Gálatas 22 a seguir, né? Mais precisamente, versículo 23, nós esbarramos no 22, né? Todavia, diz a palavra de Deus, Gálatas, versículo 23, capítulo 4, versículo 23 a seguir. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Mas eu vou pegar o 22, o 21, porque os irmãos que estiverem vendo esse vídeo pela primeira vez, que não viu o vídeo de ontem, também o de anteontem, não sabe do que eu estou falando, né? Então, porque faz parte do contexto da mensagem, né? Então aqui diz o seguinte, a partir do versículo 21, Sara e Agar são uma alegoria dos dois conceitos. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Presta atenção, irmãos, você que é espiritual, no versículo número 25, né? Acabei de ler agora, né? Presta atenção, 24 e 25, o que diz a palavra de Deus, né? 23, 24 e 25, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dá a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Fazer uma pequena pausa na leitura para falar com os irmãos. Vocês vejam como nós, né, os crentes, né,
somos perseguidos pelo mundo. Nós somos perseguidos em todo e qualquer lugar, e em toda e qualquer situação. Vocês podem prestar atenção, né? Nós somos tratados, né, muitas vezes por pessoas que se acham muito importantes, acham muito grandes, muito inteligentes, muito sábias, e nós somos tratados muitas vezes como lixo, né? Só porque somos crentes. Somos pessoas que não gostamos da vida no conceito deles, porque nós não fumamos, nós não bebemos, nós não dançamos, nós não jogamos, nós não adulteramos, nós não prostituímos, nós não gostamos de nada do que eles fazem. Por isso nós somos perseguidos, nós somos deixados de lado, somos abandonados, somos tratados como ninguém, como gente que não tem prazer pela vida, né? E aqui a palavra afirma sobre isso, né? Quando Deus fez a promessa para Abraão, né, que daria a ele um filho, né, que esse filho seria a semente, né, esse filho foi Isaac. Isaac gerou Jacó e Esaú, do qual começou as 12 tribos de Israel. Então nós somos filhos da promessa. Por isso o povo de Deus é perseguido da forma que somos, né? Exatamente porque nós contrariamos, né, todos os atos e atitudes que o mundo pratica. Nós apontamos os problemas e damos para eles a solução, mas eles não querem, né? Que é aceitar Jesus, arrepender dos pecados, aceitar a Jesus e seguir a Cristo, né? Isso para eles é uma coisa assim, não tem nada pior para eles do que a nossa proposta, através da pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Por isso nós somos perseguidos, né? E como somos, irmãos? E a palavra aqui afirma isso categoricamente, né? A palavra aqui afirma isso categoricamente, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Né? Para que nós tenhamos entendimento o porquê que nós somos perseguidos. Mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Ou seja, irmãos, se você não aceitar Jesus, se você não procurar hoje uma igreja de Cristo, aceitando a Jesus na hora do apelo que o pastor fizer, né, tornar-se um crente a partir de hoje aceitando a Jesus, você deu o primeiro passo, chama-se conversão. Você se converteu a Cristo. Então você, a partir de hoje, você vai mudar o curso do seu caminho. Você vai deixar de andar no caminho que te conduzia a tudo isso que eu acabei de falar. Você ia para o boteco, você não vai mais para o boteco. Você ia para o boteco beber, fumar, adulterar, prostituir, jogar, né? A porta de entrada chama boteco. Você ia para o boteco para começar essas coisas todas, né? O que tem no boteco? O boteco tem as baladas, né? O boteco tem as baladas, né? Porque é tudo interligado uma coisa com a outra. O boteco, a boate, as baladas, os shows mundanos onde as pessoas vão. Vocês observam os vídeos, né? Os vídeos que são gravados, que hoje roda a todo vapor na internet, né? É tudo mostrando essas coisas todas. Mulheres seminuas, não é danças sensuais não, é danças sexuais mesmo, né? Mulheres seminuas com danças sexuais, né? Tá pra lá de sensual, né? Fumando, bebendo, prostituindo, adulterando, né? Vocês veem os procedimentos desse povo todo,
né? Você não tem como entrar no céu agindo dessa forma. Você tem que deixar essas coisas todas, abandonar e nem ver essas coisas, né? Ainda que você veja para conhecer, para saber, mas você não pode conformar, você não pode concordar, você não pode ficar preso a essas coisas, né? Você tem que precisar verdadeiramente repugnar, repudiar, com toda a sinceridade do seu coração, aceitar Jesus, ir para uma igreja de Cristo, né? Aceitar a Jesus, descer as águas batismais, entrar em comunhão e abandonar o mundo e o pecado. O que é abandonar o mundo e o pecado, pastor Israel? É viver em conformidade com a santa palavra de Deus, né? Em verdadeira santificação de corpo, alma e espírito, né? Aí você vai, se você permanecer até o fim, você herdará o reino dos céus. Mas Deus começa, mas o que eu ganho com isto? Você ganha tudo que você pode imaginar. Tudo que você tentou até hoje, você não conseguiu, Deus vai te conceder. Um bom emprego, um bom salário, um bom ganho, uma boa renda, uma boa aposentadoria, um comércio, clientelas. Deus vai te dar tudo que você pretendeu e não conseguiu até hoje, né? Esposa, filhos, amizades, família, coisa sincera e honesta e honrada que provém de Deus, né? Carro, casa, né? Dinheiro, o suficiente para você ter e viver uma vida digna, honesta e honrada. De fama você não precisa. Quem quer fama é artista. Você não é artista, você é um crente. Você é um servo de Deus. Você não é artista, você é uma crente, você é uma serva de Deus. Deixa a fama para aqueles e aquelas que você está vendo nos comer aí nos vídeos aí, né? Essas danças que deixou de ser sensuais para ser danças sexuais, né? Seminuas, mostrando tudo, né? Mostrando tudo aquilo que deveria ser guardado às 7 chaves, para somente o marido conhecer a partir do dia das núpcias, né? Então você, assim, jamais herdará o reino dos céus, né? Sem contar que você pode ser contraído de uma enfermidade incurável na flor da idade, morrer prematuramente, achando que é coincidência, que tinha que ser assim mesmo, que é coisa da vida. Não, não é não, irmãos. Presta atenção no Salmo 37. Vai lá, medita, leia, medita para vocês verem o que é promessa de vida que Deus faz aos seus. No Salmo 37. Né? Longevidade de vida, vida abençoada para o pai, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, né? Vida de abundância, vida com fartura, né? De bens materiais que a pessoa necessita, de saúde, de honradez, de tudo que é bom, de tudo que é honesto, é sincero, que é importante. Vai no Salmo 37. Mas é promessa de vida somente para aqueles que amam a Deus, para aqueles que abandonam o mundo e o pecado. Mais uma vez eu reforço dizendo, né? Aceita Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Abandona o mundo e o pecado. Abandona o boteco. Abandona o cigarro. Abandona bebidas alcoólicas. Abandona a prostituição. Abandona o adultério. Abandona as piadas. As rodadas, abandona as conversas profanas. Tudo que não presta. Abandona tudo. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida na vida, né? Abandona o mundo e o pecado e as suas concupiscências e aceita Jesus hoje, que amanhã pode ser tarde demais. E você prematuramente ser levado, né, desta vida e lançado nas trevas exteriores, junto com Satanás e os seus seguidores e aqueles que fazem a sua vontade. Porque isso é o que está destinado para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que não amam a Deus, para aqueles que não buscam a Deus, que não servem a Deus, que não dá lugar para Deus. Entende, irmãos?
É isso que a palavra está afirmando aqui. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Né? Ou seja, a palavra expressa aqui, filho da escrava, né, são aqueles que são escravizados pelo mundo. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Né? Quem não aceita Jesus, quem não abandona o mundo e o pecado, e vive nas concupiscências da carne, de acordo com a santa palavra de Deus, são filhos do diabo. Não são filhos de Deus, porque não obedecem a Deus. João, a palavra de Deus afirma categoricamente, né? Vocês têm por pai o diabo. Vocês têm por pai o diabo, porque vocês fazem a vontade dele, não a vontade de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam a vontade de Deus. Mas vocês fazem a vontade do diabo. Né? Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que afirma isso categoricamente. João 8, 44. Vai lá, você que não gostar do que eu estou falando, você que achar que eu estou falando que não devia falar, vai lá em João 8, 44 e vê o que está falando a palavra. Pega ali uns 2, 3 versículos antes e uns 2, 3 depois, e vocês vão ver a afirmação categoricamente. Né? Jesus foi Jesus quem disse isso. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum os filhos da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que irmãos, não é de maneira que irmãos somos, não. É de maneira que, irmãos, somos filhos, irmãos, não. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Né? Essa é a afirmação da Santa Palavra de Deus em relação a isso aqui. Né? Versículo 22 a seguir, né, nas referências. Paulo emprega uma ilustração para demonstrar a diferença entre o antigo e o novo concerto. Paulo emprega uma ilustração para demonstrar a diferença entre o antigo e o novo concerto. Agar representa o antigo concerto, firmado no Monte Sinai. Que antigo concerto é esse firmado no Monte Sinai? Para quem que Deus fez esse concerto? Com quem que Deus falou? Para quem que Deus deu as tábuas da lei? Para Moisés. No Monte Sinai, Deus deu as leis, os estatutos e os mandamentos para Moisés no antigo concerto. Né? Por isso que a palavra fala que Agar representa o concerto do Monte Sinai. Por esse motivo. Né? Abraão teve 2 filhos. Paulo emprega uma ilustração para demonstrar a diferença entre o antigo e o novo concerto. Agar representa o antigo concerto, firmado no Monte Sinai, verso 25. Os seus filhos vivem agora sob esse concerto e nascem segundo a carne. Verso 23. Isto é, não tem o Espírito Santo. Sara, a outra esposa de Abraão, representa o novo concerto. Os seus filhos, isto é, os crentes em Cristo, têm o Espírito e são verdadeiros filhos de Deus. Vendo estudo, o Antigo e o Novo Concerto, página 1910. Vou repetir. Paulo emprega uma ilustração para demonstrar a diferença entre o Antigo e o Novo Concerto. Agar representa o Antigo Concerto, firmado no Monte Sinai. Verso 25.
Os seus filhos vivem agora sob esse concerto e nascem segundo a carne. Verso 23, isto é, não tem o Espírito Santo. Sara, a outra esposa de Abraão, representa o novo concerto. Os seus filhos, isto é, os crentes em Cristo. Os seus filhos, os crentes em Cristo, têm o Espírito e são verdadeiros filhos de Deus. Ver o estudo, o Antigo e o Novo Concerto. Página 1910. Amém, irmãos? Eu espero que eu tenha explicado bem, que os irmãos tenham tido um bom entendimento. Eu recomendo os irmãos que assistirem este vídeo, né? Se você tiver alguma dúvida, se você não teve um entendimento perfeito, que você recorra aos 2 vídeos anteriores a este, para que você possa ter um entendimento perfeito, para que você veja que só existe um caminho, irmãos. Só existe um jeito de você entrar nos céus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Você não entrará pelas portas do fundo. Você vai ter que entrar pelas portas da frente. Pela porta da frente. E a porta da frente chama-se Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você não tem outro caminho, você não tem como burlar. Você não tem que dar um jeitinho lá não. No céu não tem, para entrar no céu não tem jeitinho não. O jeitinho é este. E procurar uma igreja de Cristo, uma igreja verdadeira de Cristo, aceitar a Jesus, ser batizado em águas correntes, viver em santidade de corpo, alma e espírito, abandonando o mundo e o pecado e as suas concupiscências, e vivendo em santidade de corpo, alma e espírito. Se você lê essas coisas, lê a santa palavra de Deus, tiver um perfeito entendimento, se você assim praticar, se você assim fizer, se você assim agir praticando, então você será um crente salvo e entrará pela porta que é Jesus. Né? A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Está lá em Apocalipse 22. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.